Eu acho que, eu acho que a nossa civilização sempre teve esse processo Pendular, né? pendular de da gente ir para lugares, às vezes o excesso. Já o próprio William Blake dizia uma frase que me faz pensar muito, né? Lembrando que o William Blake é o pai do nome The Doors, que o caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria. Galera, não esqueça que tá rolando o cupom. As meninas me mandaram aqui lá da Ering, é o cupom BARBA15. Cupom BARBA15 no site da Ering, tá bom? É, eu tô com essa camisa de qualidade, tá bom? E a Ering, né, sendo tradicional, mais tradicional que a Ering não existe. Então vale a pena, eu recomendo, beleza? Cara, essa resenha tá deliciosa, fantástica. Eu só não quero atrapalhar o teu dia. Então, eu vou seguir pra gente finalizar. Quanto tempo que a gente Pô, tem? 2 horas e meia de conversa, é isso, Samuel? 2 horas? Pô, é, Pô, mas muita filosofia é também, muita muita filosofia. coisa boa falada. Não, que bom, né? E você, putz, você é incrível, né, cara? Pô, obrigado, cara. Porque se, pô, imagina, eu já participei de tantas coisas, é, entrevistas e tal, não tem como, né? Porque é aqui, né? São os dois, né? Como eu me senti à vontade de poder me expressar e de eu estar no momento mesmo que eu tô começando a abrir, porque eu tenho muito mais coisa para dizer ainda, O entendeu? espaço tá aberto. Dos Você já sabe o meus, caminho. então, sabe? Porque tem muita história. Tem muita história e a gente é um país especial. É E verdade. cada um de nós brasileiros nasceu com um destino belíssimo. Como acreditar nisso com tantos problemas? Aí é com cada um e é também com os comunicadores. Aonde que a gente vai direcionar. E a minha função é isso que eu falei, é direcionar o foco de uma reatividade para uma proatividade. Perfeito, cara, perfeito. Existe uma outra reatividade que eu queria tratar com você, Vai lá. como um grande ator que você é, que é um assunto que está sendo muito discutido atualmente, né, em relação a uma... Talvez eu estava conversando com o Marcelo Forlani, que é um dos donos do Omelete. Aham. Sem site de cinema. Exatamente. Assim como eu converso com o Peter Jordan, que é o dono do Ei Nerd, que é um canal que tem 14 milhões de inscritos e tudo mais, enfim. E a gente sempre fala sobre a questão que é chamada cultura woke. Sim, Você está familiarizado também sim, com essa questão. sim. E aí, existe uma situação no cinema, e aí, obviamente, né, o cinema de herói é um cinema que a gente consome. Star Wars também, você deve ter visto. Você vê as séries do Star Wars? Você assiste? Assisti algumas, mas as últimas eu não assisti. Possivelmente por causa da qualidade também, ou por causa da falta de tempo. Mas se tivesse me chamado a atenção, Você teria parado e acho que sim, assistido. não sei. Até é uma pergunta que eu vou me fazer também, porque se bem que assim, que eu gosto mesmo dos 3 primeiros, que são É os 3 últimos, lógico, né? lógico, lógico. Mas assim, até isso, assim, a Disney, por exemplo, falando da Disney especificamente, depois que comprou o Star Wars, depois que foi comprado pela Disney, é, colocou para baixo do tapete um monte de mitos que foram criados pelo George Lucas na história. Por exemplo, o Anakin era o escolhido, e aí deu aquele desequilíbrio na força, enfim, deu toda a origem à história. Ele foi gerado pela força, né? Um Anakin foi gerado pela força. E aí depois veio a Disney, colocou. Agora, por exemplo, tem uma série chamada Acolyte, que foi uma série muito criticada, porque aí ignorou o mito, né, do único criado pela força, que é o Anakin. Aí teve duas gêmeas que foram criadas por uma força, talvez não a força. Enfim, tem várias questões. E aí, conversando com esses dois, que representam ali mais ou menos esse pêndulo que hoje. Aí esse termo eu não sei se você está familiarizado, que é o lacrola, o nerdola, que aí é o nerd mais de direita, o nerd mais de esquerda, enfim. Que esse pêndulo está voltando, ou seja, o foco das histórias durante um bom tempo no cinema americano e até aqui no Brasil de certa forma, ele acabou sendo muito a questão da inclusão, mas não a inclusão natural,
Porque a gente sempre teve... Você vai lembrar de desenhos dos anos 80, 90, sempre teve inclusão nesses desenhos, sempre teve... Pô, você tem a Leia, por exemplo, que é dos anos 70 e é uma baita personagem. Você tem vários exemplos. Então, assim, a substituição, né, de gênero ou de etnia, de personagens e tudo mais para atender uma agenda que é considerado essa agenda woke. E esse pêndulo está voltando ao normal, que é o quê? Boas histórias apenas. E nas boas histórias você consegue incluir qualquer personagem, porque hoje tudo já foi criado. Você tem o Homem-Aranha Negro, que é o Miles Morales, Que por é exemplo, muito bom. que é excelente. E ele não precisa ser o Homem-Aranha, ele é o Miles Morales. É isso aí. Ele é Não é? maravilhoso. Eu também acho, só não tenho o boneco dele ainda, mas eu vou ter, eu adoro, eu vejo com meu filho. Meu filho adora ama, também, a gente jogou o jogo, entendeu? Meu filho se fantasia quase todo dia de Homem-Aranha. Então pronto, então você sabe exatamente como funciona. Total. O que você acha sobre essa questão? Se você já parou para pensar, se tem alguma opinião sobre isso, se de repente essa inclusão ela era necessária, ser esse choque para depois ela ser mais equilibrada, ou se de repente em um determinado momento, e aí a gente pode falar mais do cinema internacional mesmo, ele se perdeu um pouco na qualidade da história pela substituição e inclusão, e aí, de repente, você deixou a história um pouco de lado, como é o caso do Star Wars, que para colocar uma pessoa escolhida precisava ser duas mulheres negras, escolhida, que eu digo, criada pela força, duas mulheres negras que viraram gêmeas e tudo mais, enfim. O que você pensa sobre isso? Eu acho que a nossa civilização sempre teve esse processo Pendular, né? pendular da gente ir para lugares, às vezes o excesso. Já o próprio William Blake dizia uma frase que me faz pensar muito, né? Lembrando que o William Blake é o pai do nome The Doors, que o caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria. Estou aqui analisando dessa forma, porque eu gosto de pegar as coisas muito de uma maneira fresca, assim, né? Do que você acabou de me falar. E pelo nosso papo de hoje e tudo. Se o caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria, esse retorno que já está acontecendo, é um fato. Concordo. Ele vem com mais sabedoria. Ele não vem como era antes. E o que era antes é um outro assunto que eu, dentro da minha vida, da minha trajetória, das coisas que eu assisti, das coisas que eu sempre amei assistir, tem um significado e para outras pessoas pode ter um outro significado. Aí é a percepção individual e eu tenho que compreender outras percepções, assim como eu quero que compreendam também a minha. Não existe percepção. certo ou errado. Não. Exatamente. Não, e assim, ponto de vista. E compreender não significa concordar. Significa compreender. Isso. Né? Se você pensa diferente de mim, por que você pensa? Tá, você pensa porque você é o Rafael, que você nasceu aqui no Rio de Janeiro. Então, pô, claro, você não acha o São Paulo o melhor time. Eu acho, você acha que é o Flamengo, entendeu? Acho. Então, mais uma vez, focando na proatividade, porque já tem muita gente falando, não que eu não acho que tudo tem que ser proativo, eu acho que tem momentos que tem que ter, né, o embate, você proativo na final, tá lá o Flamengo e São Paulo, final do Mundial, porra, né, vamos, né, eu quero ganhar. Sim. Né? Mas essa volta vem com muita sabedoria. Então, eu realmente acredito que a gente vai viver um período em breve em que a gente vai colher frutos incríveis. Inclusive, eu acho que a própria história, as histórias no Brasil vão ser contadas de uma outra forma, que a gente vai ter a capacidade de compreender o nosso destino profético enquanto nação, de uma forma que a gente seria incapaz de compreender antes. Então, legal, eu vejo isso tudo de uma maneira muito positiva e que me dá muito ânimo para, em breve, eu começar a falar de uma maneira mais aberta, inclusive
é podendo falar sobre tudo isso que aconteceu com muito mais, com muito mais propriedade, entendeu? Porque a gente ainda está no meio da confusão, É verdade. entende? Então, quando o pêndulo voltar para o meio, pô, se eu citei para você, Voltaire, a moderação é o tesouro do sábio. Agora, se você Já dá para tirar muita coisa. se você forçar uma moderação e no momento de polarização, o que vai acontecer? Você vai ficar sozinho. Ou você vai ter uma reação grande também. Dos Né? dois lados, porque você não está nem aqui nem aqui. Exato. Mas assim, eu tenho certeza que nós somos a maioria, os moderados. Sem dúvida. Entendeu? E a gente está exatamente por esse momento de conflitos. Então eu acho que sempre que eu escuto um discurso, um posicionamento de alguém que traz a paz, com propriedade e sabedoria, com força, a força Jedi, eu tô falando, sim, tá? Sim, não é a sim, força de imposição. Sim. A força que é a força... Eu paro e presto atenção. Quando é algo que é radical, eu não quero ser distraído com algo que não vai me fazer evoluir dentro da minha história. Sim. A minha história. Agora, cada um tem a sua história. Lógico. E a gente tem que respeitar a história de cada um. Agora, que isso aqui é natural, até chegar aqui, é natural. Agora, o que a gente vai fazer a partir disso é que é a grande missão. Entendeu? E eu quero fazer muita coisa a partir disso. Maravilha. Eu espero que a gente volte ao equilíbrio de forma mais... com mais sabedoria, como você falou. Tem que trazer sabedoria, Sabedoria. Não é possível, cara. E aí eu acho assim que faltam debates profundos com embasamento literário, sabe? Eu acho assim, da mesma forma que o Samuel está estudando Marshall McLuhan, que, poxa, se cada um que fez comunicação realmente tivesse compreendido o que é Marshall McLuhan, teria tido acesso, inclusive, a outras profecias dele que talvez o Samuel não saiba. Com certeza, talvez não saiba, entendeu? Porque ele era professor de uma universidade católica no Canadá e ele tinha uma ligação com a Bíblia cristã. E ele fazia análises, analogias proféticas de livros proféticos da Bíblia com a era da comunicação. Então, assim, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Eu nunca vi ninguém fazendo essa... Eu acho que tem... para poder compreender, porque a gente vive num tempo de muita confusão, entendeu? Mas grandes mestres surgiram antes da gente com livros e com ideias que podem nos dar muito material para a gente ter discussões de altíssimo nível e não ficar só ou não raso. E para ter like, para viralizar, para ficar não sei o quê. Não. Mesmo porque eu não acredito que nós sejamos a minoria. Aqueles que realmente desejam, cara, um embate teórico com respeito, sabe, com ideias e que você, pô, se o que eu penso, tá? Eu tenho certeza, acabei de falar aqui contigo, tá? A gente teve um papo político, discussão sobre o que você acredita, o que eu acredito, não sei o que. E eu discordo de você em 90%, mas 10% do que você me falou, eu falei, cara, eu acho que ele tá certo nesses 10%, eu acho que eu tava com uma visão equivocada. Pô, eu saio com um ganho de 10% do que você me disse e me completa. E aí depois eu saio, tem um cara que me dá mais 5%, discordo de tudo, mas tem 5%. Então, eu estou sempre atento. Aí vem uma outra frase do William Blake. Olha só como esse cara é fantástico. Olha essa outra. Oposição é amizade verdadeira. Como isso é possível nos dias de hoje? Hoje não. Hoje realmente é Mas difícil. sabe por que pode ser amizade verdadeira? No sentido que uma amizade verdadeira te faz evoluir. Então tem certas... Então assim, por isso a importância do pêndulo, entendeu? Uhum. Então é tipo assim, opa, mas... tem importância. Lógico. Porque tem um aprendizado. E aí vamos. E aí vai vir outro pêndulo, vamos tomar cuidado para não ser excessivo. Bora. E vamos pacificar o mundo, a nação, enfim. Para seguir em frente. Para seguir em frente com coisas boas. Pô, a gente é o país mais rico do mundo. É verdade. E provavelmente em todos os setores. Em todos os setores, entendeu? E assim, a hora que a gente sair, né,
Das distrações e a gente focar, entendeu? Imagina o país disciplinado através de Renato Russo. Olha que genial, é um roqueiro que falou isso, cara. Então não tem nem como alguém falar, você está sendo. Não, cara, é um roqueiro. É isso, rock salva. O rock salva, essa é uma das minhas frases preferidas. Gostou desse corte? Então se inscreve no canal e ative as notificações. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com uma... Não é uma mentoria, é um workshop, né? Exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.